Fala aí galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo tratando sobre a Companhia de Saneamento do Paraná, ou como ela é mais conhecida, a Sanepar. Conhecendo um pouco mais sobre a empresa, a gente vê que a Sanepar é uma companhia de prestação de serviço de saneamento básico, sendo que ela é responsável por 345 cidades no Paraná e a cidade de Porto União, que fica em Santa Catarina. Além disso, ela atende mais de 297 localidades menores. Quanto à estrutura da empresa, a gente vê que a empresa dispõe de 1.104 postos de captação subterrânea, 168 estações de tratamento de água e 249 estações de tratamento de esgoto. E agora comentando um pouco sobre o histórico de resultado da empresa, a gente vê que ano após ano a empresa cresce suas receitas e seus lucros de forma basicamente constante. A gente pode perceber isso claramente, principalmente pelo gráfico da receita. A gente vê aqui que a receita saiu de 2,6 bilhões, depois foi para 2,97 e foi crescendo sucessivamente, até que em 2023 teve essa receita de 6,29 bilhões, e quanto ao lucro, saiu de 221 bilhões para 1,5 bilhões, um aumento muito expressivo. Isso acontece porque a empresa tem uma demanda muito inelástica. O que isso significa? Significa basicamente que os clientes não vão deixar de ser clientes da empresa em nenhuma situação. Por quê? Basta pensar em quem são os clientes da empresa. Os clientes da empresa são os cidadãos do Paraná. E os cidadãos do Paraná nunca vão deixar de defecar e produzir esgoto e também não vão deixar de beber água. E quem é responsável por tratar o esgoto e tratar a água que eles bebem? Justamente a Sanepar. Então a empresa basicamente é muito sólida e por isso não tem variações na receita e o lucro também não pode crescer de forma explosiva. Mas isso é muito positivo, porque apesar de não ter esse crescimento muito elevado, ele é constante, é uma empresa que basicamente tende a durar para sempre. E olhando agora para os dividendos da empresa, a gente vê que eles vêm sendo crescentes ao longo dos anos. Só houve uma redução em 2020 e 2021, que foram os anos da pandemia, mas mesmo assim a gente vê que eles não deixaram de pagar. Só mostra a resiliência na empresa em entregar o resultado aos acionistas. Porém, aqui nos dividendos, vem uma parte que afasta muitos investidores. Vendo aqui como a empresa paga os seus proventos, a gente vê que, por exemplo, em 2020 anunciou para junho e dezembro. 2021 também, junho e dezembro. E é basicamente isso que a empresa faz. Ela anuncia 2 vezes ao ano, porém o pagamento ele demora muito para acontecer. A gente vê aqui, por exemplo, em 2020, esse anúncio em junho. Só foi pago em junho do ano seguinte, em 2021. Anúncio em dezembro, só foi pago 6 meses depois, também em junho de 2021. Em 2023, a mesma coisa. Anunciou 2 pagamentos, em junho e dezembro, e só foi pagar em junho do ano seguinte. Então essa demora de pagamento acaba afastando muitos investidores que desejam receber esse dinheiro mais rápido e necessitam dos dividendos para reinvestir. Mas isso também tem um lado positivo, porque afasta muito desses investidores e isso acaba pressionando a cotação para baixo. Então, quem tem uma visão de longo prazo e que não liga para essa demora do recebimento dos dividendos, acaba se beneficiando disso, pois isso gera cotações mais baixas. Olhando para os resultados do primeiro trimestre de 2024, a gente vê que a empresa vem basicamente melhorando seus resultados em todas as frentes. A gente vê aqui na receita a variação desse primeiro trimestre para o primeiro trimestre de 2023. Aumentou 16,8%. Resultado operacional subiu 17%. EBITDA subiu 16%. Lucro líquido 18%. Isso só mostra quão eficiente é a empresa. E além disso, a gente também vê a dívida, que a dívida diminuiu de um ano após o outro. Ela saiu de 1,7 vezes o EBITDA para 1,5, mostrando que a empresa vem sendo eficiente e ao mesmo tempo consegue reduzir a dívida. Isso é muito positivo para o acionista. Se a gente olhar agora também para onde vem a receita da empresa, a gente vê crescimento em praticamente todos os setores. A gente vê aqui, receita de água subiu 9%, receita de esgoto 30%, receita de serviços 41%, receita de resíduos sólidos 18%, serviços prestados a municípios 12%, doações efetuadas por clientes cresceu também 12%. Só teve redução em outras receitas,
A gente vê que esse valor é muito pequeno e também não é significante, até por isso é outros. Outro ponto importante que eles destacam nos resultados é a duração das concessões que ele tem. A gente vê aqui que ela atua por meio de 346 concessões, que é uma para cada um dos municípios onde ela atua. A gente vê que dessas 346, 343 vão ter o vencimento no dia 5/6 de 2048. Ou seja, a gente tem certeza que basicamente até 2048 a empresa não vai falir, porque até lá a empresa vai estar gerando receita com esses municípios. O que provavelmente vai acontecer quando chegar perto dessa data é a renovação dessa concessão. Mas isso não dá para ter certeza. Então, o que a gente tem certeza é que pelo menos pelos próximos 24 anos a empresa não vai falir e vai continuar gerando receita, aumentando esse resultado e gerando valor para o acionista. Outro ponto muito importante que vem acontecendo com a empresa vem desse comunicado do mercado do dia 14 de março. O que mostra esse comunicado ao mercado? Mostra que em uma ação judicial a empresa vai ganhar 3.628 milhões da União Federal. Isso porque, dado um processo antigo, o governo federal estava devendo valor para a Sanepar. Então, depois de muitos anos na justiça, agora eles vão conseguir receber esse valor. E veja que esse valor é um valor incontroverso, ou seja, não tem mais negociação. Qual a maior dúvida dos investidores agora? É quando esse valor vai ser recebido pela empresa. Esse valor provavelmente vai ser recebido no final de 2025 ou 2026, que é um prazo relativamente curto, mas parece que o mercado não deu muita bola para isso e não pressionou muito as cotações da empresa. Mas o que a gente pode ficar com um pouco de dúvida é, será que esse valor de 3,6 bilhões é realmente algo relevante para a empresa? Olhando aqui para o valor de mercado, a gente vê que o valor de mercado da empresa é de 8,19 bilhões. Então, sabendo disso, a gente pode ver quanto que esse valor que eles vão receber representa do valor de mercado da empresa. Então, para isso, basta a gente pegar esse valor que eles vão receber e dividir pelo valor de mercado da empresa. Com isso, a gente tem 3 bilhões 628 milhões. Agora vamos pegar esse valor e dividir pelo valor de mercado da empresa, 8,19 bilhões. Vezes 100. Com isso, a gente vê que a empresa vai ganhar 44% do seu valor de mercado, basicamente em uma paulada, sem fazer nada. E isso com certeza vai ser muito benéfico para os acionistas. Por quê? Basicamente, o que a empresa pode fazer com esse dinheiro? A empresa pode primeiro reinvestir esse lucro, o que eu acho que não vai ser o caso, porque a empresa não tem muita oportunidade de crescimento. A empresa pode pagar suas dívidas, o que eu acho que também não vai ser o caso, porque como a gente viu, a dívida está muito controlada. Em 1,5 vezes o EBITDA, não tem por que a empresa pegar esse dinheiro para pagar suas dívidas. A empresa, além disso, ela pode simplesmente deixar o dinheiro no patrimônio líquido e rendendo juros, que não seria mal para os acionistas. Mas o que eu acho que vai acontecer é que, como esse dinheiro vem de um resultado não operacional e como é um valor muito grande, a empresa provavelmente não vai ter muito o que fazer com esse dinheiro. Então, o mais provável é que ela redistribua isso em dividendos. Então, basicamente, comprando os preços atuais, 44% de dividend yield de graça, sem fazer nada. Isso é muito interessante. E quem tem essa visão que isso pode acontecer, vem se aproveitando e comprando o Sanepar aos poucos. E agora que já conhecemos um pouco mais da empresa, vamos calcular o preço teto dela. Para isso, primeiro a gente precisa saber da política de dividendos da empresa. Vindo aqui na parte de perguntas frequentes, eles respondem qual é a política de dividendos da Sanepar. Aqui, primeiro, eles dizem que o dividendo obrigatório não pode ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Isso é dado à lei. Porém, quando a empresa observa sua saúde financeira, o interesse do público que motivou a constituição da companhia, a empresa pode aprovar como dividendo adicional ou juros sobre capital próprio até mais do que esse 25% mínimo obrigatório. E nisso a gente pode ver quanto que a empresa vem praticando recentemente. Aqui no Investidor 10, a gente vê que em 2022 teve esse payout de 29,84% e em 2023, 28,78%. Ou seja,
a empresa está tentando fazer um payout muito próximo dos 30%. E esse vai ser o valor que a gente vai usar para a nossa projeção. Então, nosso primeiro passo vai ser chamar o lucro líquido para esse ano, porque os dividendos são pagos com base no lucro líquido. Para isso que eu vou fazer, como os resultados são muito previsíveis e o crescimento vem sendo mais ou menos constante, eu vou usar esse crescimento de 7,67%, que é o que foi feito nos últimos 5 anos. Então, eu vou pegar o lucro do último ano e multiplicar por 7,67%, sendo que o lucro de 2023 foi de 1,5 bilhões. Então, aqui eu vou colocar que o lucro líquido vai ser 1 bilhão e 500 milhões vezes 1 mais o crescimento que a gente espera da empresa, que é 7,67%. Com isso, a gente tem um lucro de 1 bilhão 615 milhões. E desse lucro, qual vai ser o dividendo que vai ser distribuído? A gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 30%, que é o valor que a gente espera que a empresa pague de dividendos. Com isso, a gente chega em 484 milhões. Mas quanto que isso representa por ação? A gente pode vir aqui e ver a composição acionária. E nisso a gente vê aqui no total que são 1 bilhão 511 milhões de ações. Então vamos lá jogar esse número no Excel. E agora que a gente já tem o total de ações, a gente só vai pegar o dividendo, dividir pelo total de ações e com isso a gente acha o dividendo por ação, ou seja, o DPA. E agora para calcular o preço teto, basta a gente pegar esse dividendo e dividir por 0,06. Com isso a gente chega a um preço teto de 5,34. Com esse cálculo sendo feito com preço teto de 5,34 e as cotações atuais em 5,52, a gente pode pensar que a empresa está cara e que não tem nenhuma margem de segurança. Mas a gente tem que se lembrar que esse preço teto a gente não considerou o valor do precatório. A gente considerou somente o lucro recorrente da empresa. Para calcular o preço teto com precatório, ao invés de mudar o lucro líquido, que seria o mais comum nesse caso, para calcular o valor do precatório, já que ele vai impactar diretamente o lucro, como a gente não sabe se esse valor vai ser distribuído como dividendo ou se será feito alguma outra coisa com esse dinheiro, ao invés de mudar o lucro, eu vou mudar a taxa de desconto que a gente vai exigir para esse preço teto. Então, ao invés de usar esse 0,06 que eu utilizei para o preço teto normal, eu vou usar 0,05. Com isso, a gente vai ter esse DPA dividido por 0,05. Então, o nosso novo preço teto, considerando o precatório, será de 6,41. Arredondando, a gente pode considerar aqui 6,40. Então, a gente vê que, na verdade, com esse valor de 5,52 por ação, a gente tem uma margem de segurança muito grande. Qual que seria o maior risco disso, entre aspas? É que a gente não sabe quando vai vir esse valor exatamente, mas ele vai vir. Então, para quem tem um pouco de paciência e visão de longo prazo, a Sanepar está muito barata no momento. Não é recomendação, é apenas minha análise. E para quem ficou com um pouco de dúvida sobre esse cálculo do preço teto, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que eu vou deixar aqui no card. E quem tenha gostado, por favor, deixa o like, comente aí qualquer dúvida e até a próxima, pessoal. Valeu!